pessoal, a nossa aula de hoje será abordada a lei de Kirchhoff para as tensões ou lei das malhas. O objetivo é conhecer essa lei aplicada na condição de analisar ela através das malhas ou de uma malha em um determinado circuito elétrico. Bom, de forma simplificada, a lei de Kirchhoff das tensões ou lei das malhas nada mais vem a ser do que a soma algébrica das tensões em uma malha. Essa soma ela deve ser igual a zero. Ou seja, nós temos um circuito. Podemos perceber nesse circuito aqui que esse circuito ele tem uma malha. Então, as tensões existentes, tanto na fonte de tensão como nas cargas existentes ou resistores, deve ser igual a zero. Vamos analisar melhor. Mas para tanto, é necessário, nessa análise, nós vamos fazer duas formas. Vamos conhecer melhor o que já entendemos nos circuitos através da lei de Ohm. Então, o primeiro passo aqui, o que é que nós temos nesse circuito? Nós temos tensão, nós temos resistência, mas nós não temos outra grandeza que é importante em um circuito, que vem a ser a corrente. Então, vamos definir aqui o sentido da corrente. Definido o sentido da corrente, vamos agora pretendo encontrar a corrente elétrica. Pela lei de Ohm, torna-se fácil. Corrente vem a ser o quê? A relação da tensão sobre a resistência. Então, eu tenho tensão, tenho resistência, quero corrente. Mas as resistências que eu tenho são várias resistências. Então, o objetivo principal é o quê? Encontrar a resistência total inicialmente do meu circuito. Para isso, eu vou encontrar o quê? A resistência equivalente. Eu tenho aqui um circuito em série, a resistência equivalente torna-se fácil de identificarmos, como vimos nas nossas primeiras aulas. Ou seja, um circuito em série, a resistência equivalente, ela vem a ser o somatório das resistências em série existentes. E aí, somando os valores 2 mais 3 mais 6, nós temos o valor de resistência equivalente de 11 ohms. Bom, então já temos a tensão total da fonte, que é a tensão fornecida, e temos agora a resistência equivalente ou resistência total do circuito. Para tanto, agora torna-se mais fácil identificarmos a corrente. Mais uma vez, aplicando a lei de Ohm, tensão dividido pela resistência equivalente é que iremos encontrar, na verdade, essa corrente total. Então, a corrente é igual a tensão total ou da fonte 10 volts, resistência dividido pela resistência equivalente, que encontramos o valor de 11 ohms. Então, a corrente do meu circuito é uma corrente de 0,9 amperes. E aí, bem legal, podemos perceber aqui o sentido da corrente, e aí podemos perceber que a corrente está passando na carga 1, na carga 2, na carga 3, né, no resistor de 2 ohms, no resistor de 3 e de 6 ohms, o mesmo valor de corrente. Então, torna-se agora fácil identificarmos que, bom, se eu tenho a tensão total fornecida pela minha fonte, eu posso ter agora também a tensão em cada carga. Como eu posso identificar? Também, novamente, aplicando a lei de Ohm. Bom, como podemos perceber, eu tenho aqui uma resistência de 2 ohms, eu tenho a corrente que encontramos de 0,9 volts. Então, qual é a tensão dessa carga? A tensão vai ser a resistência vezes a corrente, ou seja, 1,81 volts. Da mesma forma, na carga 2, equivalente a 2,73, e na carga 3, 5,46 volts. Cada carga ela vai ter, na verdade, o seu valor de tensão. Só que detalhe, amigos, esse valor de tensão nós chamamos também, para cada carga, de valor de queda de tensão. Observe aqui, pessoal. O sentido da corrente está nesse sentido. O sentido dessa setinha está no sentido contrário. No sentido contrário a esse valor. Esse valor está fornecendo a fonte de tensão, ela está fornecendo a tensão total para o circuito.
Só que essa carga ela vai gerar uma queda de tensão de 1,81 volts. Significa dizer que desses 10 volts, menos 1,81 será a menos 1,81, perdão, para as demais cargas. Da mesma forma, quando chegar nesse ponto aqui, terá uma redução de 2,73 volts. Da mesma forma, chegando aqui. Então, perceba o seguinte, que esse valor de tensão, ele é dividido. Houve, de fato, o quê? Uma divisão de tensão, o qual, cada carga, ela gera uma queda de tensão. Percebam. Bom, a análise que nós realizamos foi a análise aplicando a lei de Ohm. Agora nós iremos aplicar a lei de Kirchhoff, das tensões, ou lei das malhas, analisando a malha. Então, primeiro procedimento, determinar de forma arbitrária o sentido dessa malha. Então, determinar o sentido. Como ela vai circular para eu poder analisar através desse sentido. Segundo momento, é importante identificarmos as polaridades existentes do que compõe o circuito, seja a fonte ou as fontes e as cargas existentes. Então percebam aqui que nós temos aqui uma fonte de tensão. Para a simbologia, os amigos e as amigas vão perceber, ó, a simbologia da fonte, a parte maior é positiva, a menor negativa. Está aqui ligado em série, ó, positivo, negativo. Positivo dessa carga, negativo. Positivo dessa carga, negativo. E aí, identificando agora as polaridades, torna-se mais fácil analisarmos a malha desse circuito. Mais uma vez, essa análise da lei de Kirchhoff, ou lei das tensões ou lei das malhas, nada mais vem a ser do que os somatórios das tensões das malhas, as tensões que vão estar aqui, o somatório delas deve ser igual a zero. Esse é o princípio. Bom, vamos iniciar essa análise. Temos aqui podemos iniciar em qualquer carga, mas como referência vamos iniciar aqui através da fonte para tornar-se mais fácil a nossa compreensão. Bom, eu tenho aqui a minha fonte de tensão 10 volts, iniciando aqui no terminal negativo, vou considerar menos 10. Menos 10 mais quem? Mais 2. Só que detalhe, a análise que estamos realizando é a análise da lei de Kirchhoff das tensões ou lei das malhas. Então temos que considerar os valores de tensão. Aqui eu não tenho a tensão, aqui eu tenho a resistência. Beleza, mas iremos, na verdade, encontrar. Então, a relação menos 10 mais 2. 2 o quê? 2 ohms? Não, é a tensão. Então vai ser 2 vezes a corrente, porque resistência vezes corrente é igual a tensão. Então, não sabemos ainda o valor de tensão dessa carga, mas aí vamos analisar considerando o valor que iremos identificar, que é da corrente. Então, 2 vezes I, nessa carga, mais 3 vezes a corrente que não sabemos ainda, mais 6 vezes a corrente que pretendemos identificar. E aí, amigos, percebemos que estamos, na verdade, montando uma equação. E essa equação torna-se mais fácil de identificarmos o que queremos encontrar inicialmente, que é a corrente que está nesse circuito. Então, menos 10 mais 2i, mais 3i, mais 6i, nós temos igual a menos 10 mais 11 vezes a corrente, que é igual a zero. Ou seja, a corrente nada mais é do que a tensão dividido pelo seu valor aqui, dividido por 11, 10 dividido por 11, e aí a corrente é uma corrente de 0,9 amperes. Então identificamos aqui a corrente que vai passar é 0,9, 0,9, 0,9. Perfeito. Bom, como montamos aqui uma equação relacionada a esse circuito, agora iremos substituir todos os valores que encontramos de 0,9 por I. Encontramos I.
E aí iremos identificar as tensões na carga do resistor 2, na carga do resistor 3 e no próprio resistor 6. Ou seja, substituindo aqui os valores, menos 10 mais 2 vezes 0,9, substituindo aqui o valor encontrado da corrente que deu 0,9, também 6, 0,9, iremos ter essa relação, menos 10 mais 1,81 mais 2,73 mais 5,46, onde na verdade aqui nós iremos ter essa relação da tensão da fonte com a divisão aqui sobre as cargas, ou as tensões em cada carga, vai nos proporcionar um valor de 0 volts. E aí fizemos de fato uma análise mais simplificada da lei de Kirchhoff, das tensões ou lei também das malhas.